Aí, beleza. Então, boa noite a todos aí, é uma alegria ter vocês aqui no nosso webinar. Em tempos de quarentena aí de Covid-19, eu desafiei dois colegas nossos aí, amigos, foi o João Vitor e o Lucas Quioca, aí a falar um pouquinho, porque tem um livro que chama Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E ele tem alguns princípios muito interessantes aí de hábitos que são importantes para nós que somos agricultores e somos pessoas, né? E essas duas pessoas, assim como tem uma série de outros, inclusive alguns participando aqui, que são nossos clientes, que fazem o trabalho muito bem feito e é o que dá o grande diferencial na produtividade, no retorno, né? Então a dinâmica vai ser a seguinte: o João Vitor ele vai se apresentar, né? Vai começar falando um pouco dele, da propriedade, onde é que ele está localizado, como é que ele produz, um pouco do histórico lá. Depois 10 minutos aí. Depois, na sequência, o Lucas vai apresentar. E aí, apresentar também a propriedade, onde é que está inserido, como é que é, quais as culturas, né? O João Vitor, por exemplo, tem pivô de irrigação, faz feijão de segunda safra. O Lucas também tem uma área que ele consegue fazer segunda safra de feijão. São umas coisas interessantes, assim, diferentes. E na sequência eu vou botar ali os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes para a gente ir vendo qual é a relação que isso tem com o sucesso no manejo da fertilidade. Tá? Então, de imediato aí, eu peço que eu vou deixar no mute todas as pessoas que estão entrando. Tem ali como levantar a mãozinha aí, se vocês procurarem aí, tem como levantar a mão para pedir para falar. E pode usar o chat para fazer pergunta também. O Elton vai me ajudar nesse processo aí também, lembrando que quem tem alguma pergunta. Então, o primeiro o João Vitor apresenta, o Lucas apresenta, aí eu coloco compartilho minha tela com vocês e a gente vai discutindo sobre esses 7 hábitos aí, qual é a relação disso com a fertilidade do solo. João Vitor, meu amigo, vai lá, estamos te ouvindo aí, segue, qualquer coisa eu te aviso. Então, tá bom. Quero desejar uma boa noite a todos, né? Primeiramente, um prazer ver todos os amigos da vacaria, o Lucas lá de Campos Novos, né? Para nós poder compartilhar a nossa experiência, né? Por mais sejam algumas situações um pouco diferentes, o modo da localização tá um pouco diferente, para poder passar um pouquinho do que a gente vem fazendo, né? Desde o início do nosso trabalho, né? Porque a grande parte você conhece que uma boa temporada, uma boa época de vacaria, daí e quando vim de vacaria, eu vim para fazer a parte técnica aí da vacaria e hoje eu trabalho na Granja Agrícola Bela Vista, né? A Granja Bela Vista é do grupo Bianchini, né? Eles optaram na época por investir nessa questão de lavoura, né? E eu vim fazer a parte técnica para eles, né? Então, hoje a Granja Bela Vista, hoje ela fica situada no município aqui, Trindade do Sul, aqui pertinho de Chapecó, 90 quilômetros de Chapecó e 90 quilômetros de Passo Fundo, né? Hoje nós possuímos uma área vamos agora para esse ano, com uma área de verão de 1.947 hectares de plantio, entre soja, milho e feijão, né? Feijão do cedo. Dentro dessa área, a gente dispõe de 890 hectares de pivô central, que representa 45% da nossa área de plantio, né? Pós-milho, hoje, por exemplo, só para passar o número exato esse ano, a gente vai ter uma área de 740 hectares de milho, 1.100 hectares de soja do cedo e 1.100 hectares e 100 hectares de feijão do cedo, né? Então, quando vim para cá, eu me deparei com uma situação que era um pouco diferente da que a gente convivia com vacaria, né? Justamente por dispor da questão da irrigação do pivô central. E quando eu vim para cá, eu me deparei com a questão que, primeiro passo, claro, eu não sabia como que estava, e a gente foi, juntamente com o Fábio César na época, com o César Calduro, a gente fez o mapeamento, fez a coleta, e aí então começamos o processo dentro da granja da parte de fertilidade de solo, isso em 2014, né?
Então, faz 6 anos que a gente vem trabalhando fortemente na questão da correção e manutenção da fertilidade do solo. A nossa situação, ela fica, como é que eu tenho que dizer, hoje nós temos uma condição que nos permite fazer a safrinha, né? Então, dentro do pivô, nós temos que fazer um investimento para não errar. Nós temos que acertar a correção do solo, fazer caixa, porque em algumas situações a gente está tendo até 3 safras dentro de um pivô, onde a gente começa com a cevada, feijão e agora soja, safrinha, né? Então, nós temos que fazer um solo para ter capacidade para responder ao que a gente quer, né? Que nós queremos aumentar a produção. Hoje dentro da minha conta, da nossa conta, a melhor forma de reduzir custo é aumento da produtividade, né? Infelizmente, pelo menos hoje eu não consegui ver outra forma para reduzir esses custos não sustentando, né? E para nós, e para mim, na época que eu tinha uma responsabilidade muito grande de dar sequência, de iniciar e dar sequência no trabalho dentro da granja, de questão de investimento, né? Então, há 5, 6 anos atrás, 8 anos atrás, se tinha uma informação, por exemplo, você vai colocar 2, 3 toneladas de calcário lá, tá bom, e vai responder, e deu para bola. No gesso também, 800 quilos, né? A gente já veio para cá, quando eu vim para cá, justamente com o César e com o Fabiano, né, que me davam um aporte, suporte, nós trabalhamos com os índices com dose de calcário de gesso muito além do que o pessoal recomendava na época, né? Até com ADES, até com 17, 18 toneladas, né? De calcário. Gesso com taxa variável, com pontos até com 11 toneladas, né? Que se tinha um paradigma, vai lixiviar, vai embora. Daí na nossa situação, né? Dentro da nossa situação, a nossa área está com 75%, 70% de argila. Nós trabalhamos com essas doses pesadas e já analisamos e vimos que, no nosso caso, não lixiviou, né? Talvez seja diferente de alguns outros lugares, por exemplo, né? Talvez o solo mais arenoso ou alguma outra condição pode não ter o resultado que a gente teve, né? Mas é isso aí. Eu acho que essa primeira parte, Fabiano, acredito que seja isso, né? Então, a gente vem investindo sempre pesado, vem fazendo ano após ano. A gente aposta muito na questão do investimento, né? Se investe, mas com certeza ele tem retorno, né? Só comenta aquela situação, João Vitor, que tu falou para mim, quando vocês chegaram, como é que estavam os pivôs dessa propriedade? Só lembra que tu comentou comigo. Sim. Quando a gente veio para cá, a Granja Bela Vista, que é a Granja Bela Vista, nós tínhamos 6 pivôs centrais, né? Já montado, instalado, né? E eu peguei o histórico de produtividade da época deles, né? E era muito baixo, sabe? Aí fui tentar entender o que era, né? Então, por exemplo, tinha pivô de 140 hectares montado, pivô de 105 hectares, de 130 hectares, que a situação química, física e biológica, com certeza, era muito pior que um campo nativo, né? Então, daí que começou nós fazemos investimento para justificar a questão do pivô, né? Porque o investimento é alto e o pivô tem que produzir, não tem como, né? Você não tem a primeira base, que é a parte da correção de fertilidade corrigida, a parte química, física e biológica equilibrada, né? A gente não vai ter um melhor resultado na produção final, não tem o que fazer, né? Só mais uma coisa, Vitor, para ajudar no debate, qual é o equipamento que você usa para fazer a aplicação do calcário, que é diferente do normal aí? Vai me lembrando, Fábio. Na verdade, daí outro detalhe, né? Quando um grande problema nosso que por muitas vezes acaba passando por desapercebido, né? É a questão da forma de aplicar, do tipo vamos falar de calcário, do tipo de calcário, se é calcítico, dolomítico, né? Eu acho que nós compramos calcário, mas muitos a gente não faz, a gente não mede quanto que desse calcário
vai reagir, né? E quanto desse calcário que tu vai aplicar realmente no lugar onde precisa ser aplicado, né? Então, sabe que tem diferença de umidade do calcário, tem diferença, ou seja, se ele é mais úmido, ele vai mais longe, se é mais seco, a parte boa vai embora, né? E a gente o Fabiano acompanhou, certo? Me acompanhou que a gente foi amadurecendo, mudando, se aperfeiçoando, para quê? Para ter uma melhor resposta do nosso investimento, né? Aí houve várias situações, por exemplo, que tipo umas áreas que foi 17, 18 toneladas numa área já de lavoura de 8, 10 anos, que aí a gente incorporou, apliquei meia dose, a gente na época estava muito compactado, aí acabei aplicando, escarificando, fiz mais uma aplicação em Gobier, consegui jogar 27, 28 centímetros, né? Hoje, essas áreas incorporadas, onde foi incorporado a gente mede o mapa de colheita, o mapa da NDVI, hoje você consegue ver uma uniformidade muito melhor, por exemplo, onde foi feito o processo da calagem, da gessagem com a escarificação, né? Mesmo assim, a escarificação está sendo muito boa, porque foi muito boa e está sendo muito boa, né? No processo de produção nosso, né? Tá bom. Legal, João Vitor. Então, só para explicar para quem chegou depois aí a dinâmica, cada um dos palestrantes aí, o João Vitor e o Lucas, vai ter 10 minutos para fazer uma apresentação inicial deles e, na sequência, a gente vai discutir sobre os hábitos, né, para se manejar o solo em termos de fertilidade que conduzem ao sucesso. Então, agora o Lucas Quioca vai se apresentar, vai falar um pouquinho da propriedade e, na sequência, eu vou pegar item por item e a gente vai trabalhando eles aí e desenvolver esses hábitos aí que o agricultor pode criar para ter sucesso. Lucas. Boa noite, então, a todos. Boa noite. Sou engenheiro agrônomo, formado na UPF, em Passo Fundo. Meu nome é Lucas Quioca, formado em 2002. Então, o que a gente vai... Fabiano fez o convite, eu agradeço a Plantec pelo convite. O que a gente vem fazendo, o que a gente fazia, o que a gente vem melhorando, o que a gente pode dizer. Acredito que seja, primeiro de tudo, desde que a gente iniciou, foi a parte de correção do solo, que o solo estava, de certa forma, da nossa propriedade estava com baixos teores de cálcio, de magnésio, de fósforo, de potássio. Então, o que a gente fez e vem fazendo ano a ano é a melhor correção em cima das análises feitas a cada 4 anos. A gente vem fazendo análise tirada de 0 a 20 centímetros. Diferente do João Vitor, que lá tem a irrigação, nós aqui, como não temos irrigação, a gente vem fazendo de tudo para fazer o perfil de solo, como foi o caso desse ano, onde tivemos uma estiagem prolongada e até hoje estamos. A gente precisa ter um solo bem corrigido, um perfil de solo, né? Onde não pode ser alumínio e rico em cálcio e outros nutrientes mais, aonde que possa superar esses dias de estiagem. E eu acho que a gente vem fazendo um bom trabalho nesse sentido, com a assistência técnica da parte da fertilidade da Plantec, onde a gente vem analisando ano a ano as análises e feito as correções possíveis e também o manejo de plantas de cobertura. A nossa propriedade hoje, a gente pode se dizer que a gente não para mais. Antigamente, no tempo do meu pai, até posso dizer há 10 anos atrás, se colhia a soja e dava o espaço até o plantio da aveia, semente e do trigo. Nesse espaço, daria ali 60 dias, onde a gente não fazia, às vezes as coberturas, quando fazia um nabo forrageiro. As coisas estão mudando tanto que agora nossa propriedade não para mais de plantar durante o ano todo. Nós tiramos um soja, agora com esse incremento das variedades de soja precoces de ciclo 5, de maturação 5.0,
nós plantamos de 5.0 a variedades de soja até 6.7. Sempre iniciando com a soja de maturação precoce, a gente já vem tirando, dando um exemplo, a gente vem tirando a soja já, esse ano foi tirado em janeiro, em função da estiagem, logicamente, e já plantamos feijão, dia 25 de janeiro, arriscando uma safrinha, até então está muito boa, acima da sua, respectivamente, seu tempo, né? Não é uma safra cheia, mas como safrinha dá para se dizer que está bom, e também com incremento de aveia branca, pós-soja precoce, para tentar fazer colheita. Então, já vamos colher aveia branca, daqui a pouco, daqui 20, 30 dias, já estaremos colhendo, acho que até menos 20 dias, colhendo aveia branca. Também feijão. Tirando-se o feijão e também colhendo soja. Então, aqui, nossa propriedade, hoje a gente mapeou ela para não parar, né? A gente inicia plantando aveia, vamos dizer, o ano começa para nós em maio. Começa se plantando aveia de ciclo longo, onde a gente está entrando com Iapar, 61 e ucraniana. Após, nós vamos implantando aveia preta, centeio, azevém e trigo. Então, a gente trabalha com aveia ucraniana, Iapar, aveia preta, centeio e aveia branca de novo e trigo. São 6 materiais, 6 variedades de plantas, 6 plantas de inverno que vamos plantando. Então, para a gente tentar ao máximo otimizar o terreno e também otimizar o espaço e o tempo dentro da propriedade. Terminando o trigo, como nós estamos numa altitude de 700 a 1.000 metros, a gente começa a plantar o trigo dia 25 de junho e terminamos em 5 de agosto. Dia 20 de agosto, 25 de agosto, a gente já inicia o plantio do milho. Então, quer dizer que tem um intervalo somente de 15, 20 dias, já iniciamos plantando milho nas regiões baixas. E vamos plantando milho até o dia 5 de outubro, onde já iniciamos a soja precoce. Então, hoje em dia, o que eu posso dizer? Que o negócio está muito dinâmico e a gente precisa estar com as áreas muito bem corrigidas para que essas culturas elas estejam, no momento inadequado a elas, estejam num lugar bom, num solo corrigido. E eu acho que está dando certo até então, a gente está colhendo bons frutos para isso. E também, o que a gente poderia falar mais, Fabiano? O Pedro Basso está perguntando aqui, Lucas, para explicar um pouquinho melhor a rotação. Ele pediu se essas 6 graminhas de inverno, elas rotacionam na mesma área ou se você escolhe as áreas que você vai fazer. Então, a gente não faz monocultura de inverno. Explica um pouquinho melhor essa questão da rotação e também que tu tem diferentes microclimas aí que tu joga muito bem com isso, né? Então, por favor, explica um pouquinho melhor, tá? A gente não faz monocultura de inverno, a gente não planta trigo sobre trigo. Então, onde foi trigo, a gente procura no outro ano, ou vai cobertura. A minha rotação é assim, 2 a 3 anos de soja, de leguminosa, ou soja ou feijão, e 1 ano de milho. Então, é 3 para 1. Mais ou menos é isso. Então, a gente não faz monocultura de trigo, a gente não faz monocultura de centeio, cada ano vai rotacionando. Aonde vai trigo, no outro ano a gente planta aveia preta no cedo, para fazer um soja do cedo, arriscando uma geada. Pode ser que daqui a pouco vai plantar aí uma geada do tarde, pegar a lavoura de inverno, a gente sabe do risco. Também, depois do trigo, a gente planta centeio, por causa do mal do pé, né? Então, as áreas de trigo são somente após aveia preta. Tá.
Fala um pouquinho para nós, Lucas, aí, tu tem uma área que tu faz milho e feijão, né? É Isso, em tem as Campos áreas de Novos isso aí ou não? é em capinzal, né? Em capinzal a gente tem altitude mais baixa, a gente arrisca sempre plantar mais cedo. Então, aqui em Campos Novos é mais frio, lá mais quente. Então a gente planta lá, a gente começa a plantar o milho todo ano, dia 25 de agosto a 1º de setembro. A gente planta os materiais hiper e começa a colheita com alta umidade no milho, com 28 a 30, a partir do dia 15 a 18 de janeiro. E nessa área a gente planta feijão. E eu tiro o feijão e planto trigo nela, né? Então a gente vai rotacionando nesse local lá. A gente lá tem 800 hectares, então a gente faz 250, 300 hectares por ano nesse módulo. Outro módulo, a gente planta soja, aveia preta ou aveia branca, arriscando no cedo, né? Para plantar uma soja no cedo. Mas sempre, as áreas nunca ficam descobertas. Todas as áreas são cobertas. Sai, não dá tempo de fazer uma aveia branca, então vai nabo. Tipo, agora eu já tirei o soja, alguma área, eu plantei a aveia branca para fazer colheita, e até agora está bonita a aveia. A gente vai, colhe a aveia e depois vai trigo. Não deu tempo, vai nabo, né? Ou vai milheto com nabo. Então, as áreas nunca ficam descobertas, né? E a ervilhaca, Lucas, você está usando em qual situação? A gente está usando ervilhaca em todas as áreas que são para milho, né? A gente faz daí outra coisa que é muito importante, que até então a gente não ficava atento a isso, é os mix de cobertura, né? Os mix de cobertura hoje Tá escutando aí, Fabiano? Sim. Os mix de cobertura. Então, hoje a gente está fazendo todas as coberturas para milho com mix, né? Tem empresas terceirizadas aí que vendem, né? E são de boa qualidade. A gente tem comprado sementes de fora, muitas vezes, ou também, como a gente é produtor de semente, a gente também faz em casa. Aí a gente faz os 2 tipos, a aveia branca, aveia preta, centeio e ervilhaca. São 4 tipos na mesma mistura. A gente faz essa mistura para milho, né? Não, tá ótimo, Lucas. Então, seguindo aí, agora, pessoal, o que eu vou provocar eles para a gente focar um pouquinho mais na fertilidade do solo agora. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês para mostrar aí essa apresentação aqui, tá? Um minutinho. Então, Lucas e João Vitor, eu já tinha conversado com vocês, um pouquinho mais com o João, mas tem esse livro do Stephen Covey, chama Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, tá? E começar pelo João Vitor aí, que eu já tinha falado com ele, né? Então, lembrando que o assunto nosso aqui é a questão assim, qual é os hábitos que a gente precisa ter como produtor, como técnico, para que nós sejamos assim eficientes, tenhamos sucesso no manejo da fertilidade, que como o Lucas, o João Vitor falaram, vai se refletir em todo o resto dos manejos. O João Vitor falou uma coisa muito interessante, Lucas, né? A melhor maneira de reduzir custo é aumentar rendimento. Eu concordo com isso. Então, assim, nessa questão de ser proativo, né? De tomar a iniciativa, a decisão aí. João Vitor, fala um pouquinho assim, te largaram lá de Esmeralda, de Vacaria, passou por Tapejara, foi para Trindade do Sul lá, né? Pivô, imagina uma área com pivô, que é um investimento de 5 a 8, 9 mil reais por hectare, e com solo que tu me falou que era quase igual ao campo nativo, né? Então me fala qual é essa coisa de ser proativa, porque eu me lembro quando tu estava em Esmeralda aqui, tu também fazia um trabalho muito bom assim com os clientes na parte de fertilidade. Então como é que é essa coisa aí de ser proativo e provocar o agricultor e você mesmo, assim, onde é que tu viu isso de ser proativo, qual é a vantagem no manejo da fertilidade do solo? Tá? Lembrando vocês dois que agora o foco é nessa questão assim de manejo da fertilidade a partir desses hábitos aí, tá? Com certeza, Fabiano. Nessa questão da fertilidade, eu sempre falo que ela é muito dinâmica, né? Ela não tem uma receita de bolo, né? Talvez o que você faz em Vacaria, o que o Lucas faz lá em Campos Novos, ou o que eu faço aqui, pode ter alguma diferença. Dentro de cada situação, eu acho que todo mundo está saindo bem, certo?
Então, tu tem que ir atrás, né, Fabiano? Tu tem que buscar informação, tu tem que... não é ser diferente, mas entender o processo, né? Como é que se dá o processo do solo, planta, né? Porque uma coisa que... Tá me escutando, Fabiano? Sim, estou escutando. Deu uma travada aqui. Porque uma coisa, porque uma questão que mudou muito, por exemplo, né, que eu sempre falo, né, quando as variedades de soja, de material de soja ou de milho de 5 anos atrás já não são mesmos de hoje, de 8 anos atrás, muito menos, né? Então tá acontecendo essa mudança, né? Tanto de parte genética como caixa produtiva, né? E eu vejo que a base para atender essa questão da genética, para a genética expressar todo o potencial, não adianta nós ter melhor plantadeira, ter um melhor pulverizador, senão não ter a nossa base bem feita, que é o solo, né? Beleza. Lucas, quer comentar um pouco desse assunto aí, ser proativo, né? Eu sei que aí em Campos Novos você é uma pessoa que acaba sendo um influenciador, assim, as pessoas olham para você, né? Essa qualidade, assim. Então, como é que de onde é que decidiu ser proativo, assim, tomar iniciativa, que é o que diz ali, liderar alguns processos, assim? Fala um pouco para nós aí, como é que é isso aí? Acho que isso aí vem de cada um, a gente também sempre está buscando e querendo saber mais e mais, e acho que sempre está errando também, né? Então, a gente sempre tem que estar procurando se aperfeiçoar, trocar informação, ligar para as pessoas e sempre buscar, tentar se informar ao máximo antes de fazer qualquer coisa e também sempre focando nas prioridades do dia a dia. A prioridade agora, o que é? Agora é fazer correção, é cuidar, fazer planejamento. Acho que é buscar maior quantidade de informação para você começar a tua safra agora, na verdade. Então, já tem que estar tudo mapeado, né? Isso eu acho que faz uma pessoa ativa já deixar as coisas organizadas, tentando prever o que pode acontecer à frente. Então, acho que seria mais ou menos isso, né, Fabiano? O que a gente tem que estar... É isso aí, porque o grande diferencial, assim, que eu vejo das pessoas que fazem o livrinho, que eles chamam, fazem a agricultura de precisão, é quem realmente bota a mão na massa, quem executa as correções, né? E eu gostei do que o Lucas falou, dessa questão aí do planejamento, que tem a ver com, daqui a pouco, fazer uma amostragem no ano para corrigir logo depois da colheita, né? O Rodrigo Barizon, que está na live aí também, ele é uma pessoa que tem feito isso com uma maestria muito interessante, né? Faz tudo no ano, chega nessa época, está terminando de colher, já estão fazendo a correção e já planta a cobertura na área corrigida, né? Exatamente. João Vitor, tá na escuta? Cara, eu tô, só que só travou tudo aqui, Fabiano. Tá, beleza, João. Mas que nem diz o Rodrigo aí, nós não achamos nome bonito, então a imagem que travou aqui tá boa, não estamos te ouvindo bem aí, tá? Tá bom, então. Bom, a outra coisa é começar com o objetivo em mente, né? Porque o Lucas também já, de certa maneira, já entrou nesse assunto. Então, vou passar para ti primeiro, Lucas. Tu falou assim, esse hábito já planejar a safra a partir do quê, Lucas? Como é que começa o planejamento da safra? Em termos de fertilidade do solo aí, que tu estava falando agora no final aí. O planejamento da safra é você já ter feito a correção. Se tu vai plantar um milho, a correção já não pode querer fazer tudo no ano do milho. Do meu ponto de vista, a gente tenta fazer isso. O milho é uma cultura que sente muito mais o sol do que a soja. Então, a área para nós plantar o milho, ela tem que estar bem corrigida, ela tem que estar com a palhada, ela tem que fazer o planejamento da palhada, ela tem que fazer da cobertura, né? Qual é a cobertura que eu vou colocar nesta área? Daqui a pouco plantar um soja mais no cedo, onde vai milho, a gente tenta fazer isso. Planta um soja no cedo para tentar plantar a cobertura para o milho no cedo também, né? Que aí você vai conseguir aproveitar melhor a planta, fazer mais tempo ela fazer essa palhada, mais raiz. Tu pega a ervilhaca, ela é de ciclo longo. Não adianta tu plantar uma ervilhaca no mês de maio. Não vai ter colheita nenhuma do mês de maio. Ela não vai conseguir fazer uma cobertura satisfatória, uma semente cara, e não vai conseguir fazer uma cobertura satisfatória. Então, tu tem que fazer, né, a ervilha, que tem hoje em dia nos mix, tem que ser no cedo também, né? Fazer ela expressar o máximo no cedo. Então, isso tudo é planejamento que a gente vem fazendo
para acontecer as áreas de milho, a definição nesse sentido para a gente tentar. Esse ano, com toda a estiagem que a gente teve na nossa propriedade, no mês de janeiro nós tivemos 50 milímetros. Desde do dia 16 de dezembro ao dia 16 de janeiro, não choveu. Quando choveu, choveu 15 milímetros, 20 milímetros, 30 milímetros. O milho estava todo na área precisando água. Então, o que a gente fez ano passado? A gente fez uma cobertura muito bem feita, e isso eu faço do planejamento, né? A área de milho tem que ser planejada. A gente fez um bom planejamento de palhada, de ervilhaca e tal, conseguimos atingir uma boa produtividade, ainda acabamos fechando quase em 200 sacos por hectare na média geral, né? Com toda a estiagem. Isso eu atribuo ao solo, a correção. Tu acompanha essas áreas, a cada 4 anos é feita análise de precisão e é colocado o que precisa. Eu acho que até não é simplesmente o cara colheu bem, o fulano colheu bem. É um trabalho já desenvolvido há anos. Tem que construir a fertilidade do solo. Perfeito. João Vitor, quer comentar alguma coisa desse começar com o objetivo em mente aí? Na verdade, sim, só para complementar um pouco o que o Lucas falou, eu acho que ele foi bem claro na questão dele, né? Que é a questão, né? Se você tá no teu negócio, você tá plantando, tu tem que saber, tu tem que estar com a tua rotação organizada já para 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, para você já sair agora da cultura, por exemplo, e já tá organizado para entrar com outro, enfim, né? Perfeito. Então vamos seguir agora contigo já, João Vitor, aí, focando em fertilidade, tá? Pegando essa frase aí do hábito 3. Primeiro o mais importante. E aí já responde a pergunta, João Vitor, tinha uma pergunta ali para você, se aquelas doses altas de calcário era dose cheia, era meia dose, tu incorporou, não, tá? Mas aí primeiro o mais importante, em termos de fertilidade do solo, João Vitor, o que é mais importante? Certo. Não, tranquilo. Só respondendo aquela pergunta da dose calcário, ela foi incorporada, sabe? Foi usado 100% da dose dela, calculados PRNT, enfim, né? E foi usado 100% aplicado em duas etapas, né? Como não sei se eu falei antes. Eu apliquei o calcário, clarifiquei para facilitar a gobe a revolver, e apliquei novamente calcário, tem mais uma gobeada, que acredito que deve ter chegado aos seus 27, 28 centímetros, e depois eu fiz nivelamento e até hoje não mexi mais. Só trabalhei com gesso no ano subsequente para tentar fazer descer um pouco mais e talvez aumentar um pouco a questão do enxofre, que eram áreas pobres, na verdade, né? Mas foi isso, onde foi essas doses altas de calcário. Tá. E nesse aspecto pequeno, João Vitor, pequeno apelido dele, né, João Vitor, o que é mais importante em termos de fertilidade? O que você considera de maior importância? As 3 coisas mais importantes aí, vamos lá. Tá. Primeira coisa, Fabiano, hoje na questão de fertilidade, nós temos que ter o perfil, nós temos que fazer o perfil. É fácil? Não é fácil, né? Então, primeira coisa, questão do perfil do solo, nós temos que fazer, nós temos que trabalhar com doses, falando por mim aqui no nosso caso, que nós tivemos que trabalhar com dose bem acima do que se tem numa recomendação técnica, tu sabe disso, né, Fabiano? Que é onde a gente teve o melhor resultado, entendeu? E a gente já fez a correção para perfil de 0 a 40, onde hoje nós temos 0,40 tudo zerado, com níveis equilibrados, com zero de alumínio, com saturação, com V% lá de 80%, 78%, ou pouco acima disso, sabe? E você tem que ter eficiência, no meu ponto de vista, na questão da aplicação, né? Questão do espalhador, por exemplo, nós acabamos investindo no espalhador com esteira e coisa e tal, porque eu não estava satisfeito. Não estou dizendo que não funciona, tá? A questão de espalhar o calcário com o sistema de prata. Porque estou falando que eu nunca consegui coletar numa mesma quantia
em toda a área de cobertura do jogo do disco, né? Terceira coisa, perdão, Fabiano, qualidade do produto, né? Eu comecei a ver, a ter uma grande diferença quando nós selecionamos os produtos, sabe? Não pegamos mais produto com umidade, a não ser do gesso, que o gesso naturalmente vai ter que ter, mas hoje eu tenho condição de fazer produto seco, né, fino, pega análises, né, tem PRNT 90%, 100%, e estou conseguindo fazer uma taxa variável, uma aplicação de taxa variável. Hoje eu consigo fazer uma aplicação exata, antes eu não conseguia. Só para explicar para as pessoas, ele tem um aplicador de coxo, né, que é o Brutus, é por gravidade, né? Então ele tem a largura é fixa, não é como um aplicador de pratos, né, onde a gente tem que fazer a regulagem da largura de aplicação conforme a qualidade do produto, a umidade do produto, como bem o João Vitor falou. Concluiu aí, João? Tem mais algum comentário? Certo. Eu vou me lembrando, vou falando. Tá, Lucas, em termos de fertilidade do solo, né? O que é mais importante? Os 3 aspectos mais importantes que você considera? 3, eu acho que é calagem, uma área com correção na calagem. Eu acho que a primeira coisa que todo mundo deve fazer é uma análise geral e fazer a correção de calagem. Acho que é o feijão com arroz, né? O produtor pegar uma área que não conhece, o que deve fazer? Uma análise, a primeira coisa é a calagem. Segundo é o potássio, né? Que é fácil, são 2 coisas fáceis, eu acho que e primordiais, que não pode ficar abaixo do nível. Lucas, aproveitar que tem uma pergunta aqui do Paulo Tibe sobre potássio na CTC. Você pode falar a tua maneira como tu está trabalhando, área própria e arrendada, quanto por cento de potássio na CTC? Nós estamos trabalhando da seguinte maneira, há 5, 10 anos atrás, onde a gente iniciou, a gente queria alcançar os 3%. Agora, as próximas análises, agora a partir do ano passado, esse ano, é 4% na CTC. E a ideia é chegar no 5%. Só que todo mundo sabe que para chegar nesse ponto aí, vai um caminhão de potássio por hectare, mais ou menos, né? Então, é uma escada, né? Está construindo a fertilidade, fazem 20 anos que estamos construindo fertilidade. E ainda não chegamos onde queremos. Porque construir fertilidade custa caro, né? Mas eu acho que as 2 coisas primeiras, eu acho que é a calagem, potássio e compactação. Eu acho que são os 3 fatores aí que o produtor que estiver assistindo, que eu diria para fazer, são essas 3 primeiro. Que o fósforo é fácil. O fósforo, a soja precisa de quanto? Mas está baixo o teor. Mas o fósforo é fácil tu colocar na linha, né? Tem vários produtos bons para usar na linha. É fácil de tu corrigir. O potássio tu não pode botar na linha. Tu tem que fazer uma correção por lanço. Então, acho que seria isso, né? Os 3 fatores é compactação, calagem e potássio. Beleza. Vamos seguindo aqui. Esse livro ele fala mais das pessoas, né? Então, mentalidade ganha-ganha, assim. Mas quero perguntar para vocês, nessa questão da fertilidade, assim, qual que é uma parceria que funciona bem no ganha-ganha em termos do que vocês usam para corrigir? Por exemplo, vocês têm experiência com calcário e gesso ou no calcário incorporado? Que tipo de situação assim que vocês observam que melhora a eficiência de um ou outro elemento aí? O que vocês têm visto em termos de fertilidade? João, quer começar? Posso começar, Fabiano. Vamos pegar dessas 3 situações, viu, João? Só essas 3 situações aí, porque, por exemplo, o calcário e gesso pode ser sinergia, né? Qualquer uma dessas aí para nós trabalhar mais depressa, não ir um por um aí, por causa do tempo. Tá. Uhum. Na nossa situação, Fabiano, assim, ó, a gente, como eu falei antes, né, a gente tem 2 situações, né? A gente fez a parte de incorporação e fizemos a parte de
de aplicação via cobertura, tanto do gesso como calcário e escarificação, né? Acho que como o Lucas falou, um fator limitante é a compactação e uma coisa que está bem claro tá bem claro, assim, sabe? A questão da aplicação do calcário e do gesso tem que ser uma dose um pouco maior, né? E a questão dessa dose maior foi aonde a gente teve o melhor resultado, mesmo sem incorporar. Certo. E João Vitor, assim, só para explicar o que eu quero de você, assim, qual é o tipo de parceria aí que funciona? Por exemplo, é calcário com incorporação, calcário com cobertura? O que você vê? Aumentar o potássio também? Ou é fósforo? O que você vê assim na fertilidade que você vê? Ó, se eu fizer isso, eu faço isso porque eu ganho, tenho um acréscimo aí de rendimento. Sim. Por exemplo, uma questão, quando a gente fez a incorporação do calcário, né, com análise antes e depois, a gente observa muitos outros benefícios, né? Questão de fósforo, por exemplo, né? Na análise, praticamente quase triplicou os teores do que tinha, né, Fabiano? Aquela coisa, né? Te dá uma desequilibrada na questão do micro quando você joga essas doses altas, né? Mas e potássio também não interferiu nada, aumentou o índice de potássio também, devia estar retido em algum lugar aí que vai saber aonde, né? Ô, João Vitor, estou pedindo aqui, nas tuas áreas aí, qual é a média dos teores de fósforo nos 20 centímetros? E o Lucas, depois, se puder falar também aí. Fabiano, assim, ó, hoje na nossa média aí de 0 a 20 aí é na faixa aí de 18 a 23 pp. Lucas, tu quer falar a média de fósforo das tuas áreas aí? Nossas áreas é bem manchada, é mais baixo, né? O teor de argila é alto aqui, então eu acredito que deve ficar na casa dos 5, 6, eu acho. Uma grande diferença é que lá em Campos Novos o Lucas tem algumas áreas arrendadas, né? Então ele não consegue fazer o manejo de fósforo. E uma das recomendações... Fabiano, as áreas de fósforo é mais ou menos parecida. Eu corrijo o fósforo meu na cultura, viu? Não tem aumentado dose de fósforo, não. Isso. É só a cultura mesmo, né? O que eu ia falar para o pessoal agora, que uma das recomendações da Plantec, assim, a gente não tem visto ganhos na correção pesada de fósforo. Né? Exatamente. Pelo menos num primeiro momento ainda, porque como o Lucas falou, é fácil de botar 100 quilos de P2O5 na linha da soja, né? Que supre para produzir mais. Nas áreas arrendadas e nas áreas próprias, a gente não tem feito muita diferença, não, Fabiano. A gente tem feito fósforo no que eu vou colher a soja. Por exemplo, a Zeus é uma soja que hoje está batendo seus 100 sacas aí, se o tempo colaborar. Então, uma soja que precisa, obviamente, muito mais fósforo do que uma soja de ciclo 6.7, aonde que eu planto ela em dezembro para mim colher no máximo 60, 65 sacos. Né? Então, são duas situações bem diferentes. Aí tu vai calibrar a dose em função também da variedade, né? Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui que pergunta se a dose de gesso é pelo percentual de cálcio na CTC. Então, sim, a gente tem usado, recomendado aí para os clientes, pelo percentual de cálcio na CTC, na profundidade de 20 a 40 centímetros, aí, que é o que o João Vitor falou, para a gente poder tirar o alumínio tóxico dessa camada. Né? O Lucas também, ele não comentou antes, né, Lucas? Mas tem áreas que nós já mostramos de 20 a 40, né? Tem algumas áreas assim que são top de fertilidade, principalmente as áreas próprias, né? Lucas. É isso aí, a gente tem feito a aplicação de gesso, a gente fez muita aplicação de gesso já, né? Então, em função da porcentagem no cálcio. Agora a gente tem feito gesso principalmente antes de milho, né? Então, onde vai milho, a gente tenta jogar o gesso antes do milho. Antes da soja e antes de outras culturas, não. Então, agora a gente está dizendo que vai botar gesso a cada 4 a 5 anos. É o que a gente vem fazendo, onde a gente já busca também a correção do enxofre
e também aumentando o cálcio em profundidade, né? Como o gesso ele é muito solúvel, né? Perfeito. Bom, vou passar aqui, né, nesse último hábito, que é o hábito 7, de afinar o instrumento, né? Que tem a ver com a pessoa, né? Hoje mesmo, quando eu liguei para o João Vitor, ele estava estudando lá um vídeo sobre fertilidade do solo, né? O Lucas também, ele faz a mesma coisa. Eu vejo muito ele trocando ideia com outros produtores, vendo o que ele está fazendo de bom lá. Então, esse afinar o instrumento é justamente assim, como é que você trabalha você mesmo aí para manejar a fertilidade. Então, comentário rápido de cada um, como é que vocês veem isso aí, e na sequência vamos abrir para mais perguntas aí que tiver. Aí vamos. Pode começar, João Vitor. Posso começar? Fabiano, assim, ó, nessa questão falando, né, de parte de solo e coisa e tal, né, como te falo sempre, né, a gente tem que estar preparado, nós temos que entender, eu tenho que entender que mudou, né, que mudou o cenário, que nós temos que ser, os mais, nós temos que prosperar, nós temos que gerar, entendeu? Então, nós temos que estar preparados para fazer acontecer, né? Então, assim, está evoluindo, nós temos que acompanhar essa evolução. Eu acho que nós começamos, eu acho que essa questão de análise, de fazer perfil de solo, de análise, é a base, né? Foi a base, é a base de tudo. Se você não tiver, não adianta você investir em melhor tecnologia, em melhor genética, que não vai responder, né? Então, hoje nós temos que ter a capacidade de fazer o quê? De discernir hoje dentro da nossa propriedade, dentro do nosso negócio, dentro da nossa lavoura, qual lavoura tem maior potencial, qual lavoura tem menor potencial dentro dessa área. Como o Lucas falou antes, nós temos que entender que se hoje o Azeus tem capacidade de produzir 100 sacos, nós temos que dar condição para a Azeus produzir 100 sacos, senão ela não vai produzir 100 sacos, né? Não só, um exemplo que ele citou, né? Mas dentro da nossa área, por exemplo, o próximo passo agora que eu vou adotar dentro da nossa granja é a questão do mapeamento por zona de manejo. Eu vou fazer a questão da gestão de ambiente dentro de cada lavoura. Eu quero saber qual área dentro dela que tem capacidade de produzir mais ou menos, né? Como eu já fiz grande parte das coleção, está bem adiantado, a gente está fazendo o processo de manutenção agora, que é a maior parte dessa manutenção, já neutralizamos tudo que tinha de ruim, boa parte, né? Eu não pretendo mais, não é que não pretendo, sempre uma coisa assim, ó, que eu vejo muito ser questionado, Fabiano, é a questão da escarificação. Escarifica ou não escarifica? Tem muitos prós e contras da escarificação. No nosso caso, a escarificação deu resposta, deu resultado. Sempre utilizada com o quê? Sempre associada ao gesso e à calagem, ao gesso e ao calcário. Eu nunca fui lá, escarifiquei porque estava compactado, sem usar o gesso e a calagem, né? Primeiro, mais importante. E o próximo passo. Oi? Primeiro, mais importante, né? Claro, com certeza, né? E agora, eu acho que nós tentar entender melhor essas questões de área, de ambiente de produção, se no topo da coxilha é melhor, no baixo é melhor, né? Para nós partir para esse lado, se nós vamos ter que manter a população, baixar a população dentro da mesma área, né? Isso aí. Eu acho muito importante, Fabiano, a gente falou de fertilidade, né? Mas eu acho que o recado maior que a gente precisa, acho que falar entre nós todos é cada qual conhecer a sua propriedade, né? Tipo, a nossa propriedade aqui, eu tenho algumas áreas que ela tá redonda,
parte de fertilidade, certo? Ela está excepcional na parte de fertilidade, de calagem, de potássio, de cálcio, de enxofre, e ela não produz suficientemente como as outras. Então, o que eu digo? Não é só a fertilidade química. Nós precisamos construir uma fertilidade biológica mais do solo, muitas vezes. Com raiz, incremento de raiz. A raiz eu acho que é mais importante do que propriamente a palhada. Quando for escolher uma cobertura, olhar a raiz também, né? E que raiz é que faz a diferença. Tu pegar, escolher, se aquela área lá não tem produzido tanto, daqui a pouco, será que é o certo se plantar uma soja no cedo? E fazer uma palhada de milheto, de sudão, mistura de aveia, de ervilhaca, fazer um mix de cobertura em cima desse solo, para você incrementar a raiz nesse solo, para virar para a vida microbiológica do solo ativar, né? Então, se tu não consegue fazer isso, é aí que eu me deparo aqui nesse planejamento todo, que uma área nova, eu abri uma área nova, qual é a soja que eu vou colocar? Não vou colocar um azeus, vou colocar um material mais rústico, né? Vou já sabendo que não é um material, a área não está pronta para receber a soja azeus. Então, não está pronto para receber o milho. Eu acho que o importante é o produtor ele saber melhor a propriedade. Eu tenho áreas na fazenda, que são áreas, não sei porquê, eu acho que do passado, muito degradada, que hoje eu estou construindo, eu estou plantando azevém e soja nela. Faz 3, 4 anos só azevém e soja. Por quê? Para não dar mais erosão, a área um pouco inclinada, né? Porque você tira uma cultura e já põe outra, você riscou o chão, dá uma chuva forte, dá lixiviação, tu perde nutriente, tu perde a calagem. Então, tu tira a soja, o azevém já está aqui, ó, já está com 5 centímetros. Não, daqui 10, 15 dias, claro que não tem previsão de chuva, mas na hora que chover já está ali. Então, eu estou construindo um solo melhor, já sabendo que o azevém ele é agressivo na raiz e na palhada, né? E estou colhendo bem essas lavouras. Estou colhendo aí muito bem no ano de estiagem. Mas por quê? Porque eu mudei o sistema que essas áreas não estavam no meu jogo de fazer milho, fazer trigo, fazer aveia. Isso, optei de quê? Separar elas, porque eu tentei e não deu certo, né? Deu erosão. Então, eu acho que o produtor, como um todo, o técnico, quando vai chegar numa propriedade, ele tem que, primeiro de tudo, conhecer a fertilidade num todo, para depois fazer o planejamento. Perfeito. Lucas, aproveitar que você está falando aí, o Edionir pergunta que atitude nós técnicos e produtores devemos tomar para as empresas que vendem calcário para ter uma qualidade melhor, um PRNT melhor. Eu te perguntei porque eu sei da história aí, como é que foi a evolução do PRNT, então... Porque a gente aplica calcário em superfície, né? E por muito tempo aqui em Vacaria se aplicou calcário de baixíssima qualidade, né? Imagina um calcário de baixa qualidade, grosso, ainda aplicado em superfície, né? Não tinha resposta. Então, fala rapidinho aí para nós. Agradecer ao meu professor Fabiano, né? De tanto me pegar no pé e que me fez, Lucas, vamos cuidar com o calcário, Lucas, vamos cuidar com o calcário. E hoje, graças a Deus, a gente acertou, né? A gente não procura preço, a gente procura qualidade, né? Hoje em dia tem inúmeras empresas aí que ela te fornece análise, né? E ela te diz, francamente, né? Tem inúmeras empresas que te falam, olha, eu tenho um calcário que custa R$80 a tonelada, colocado aí com 65, 70 PRNT, como eu tenho, que custa 120 com 95. O que tu quer? Né? Então, eu acho que para nós fazer a correção superficial, tem que ser um PRNT melhor. Agora, se o produtor vai incorporar e tem uma quantidade alta e tal, aí vai de cada produtor, mas hoje em dia as empresas elas estão muito bem, já mudou, né? Hoje teve uma evolução até na venda do calcário, né? Tu vai comprar o calcário, hoje o cara que te vende ele já te fala qual é o PRNT e hoje em dia é tão simples tu coletar uma amostra e mandar fazer análise, como a gente já vem fazendo, né, Fabiano? Isso é uma coisa muito importante, né? Sempre fazer essa coleta aí para averiguar e ver se é o que realmente foi comprado. João Vitor, tem uma pergunta para ti aqui, que eu acho que é interessante.
Falando de correção de enxofre com gesso ou com enxofre elementar, esse com bentonita, né? O que tu pode comentar para nós aí, João Vitor? Fabiano, assim, ó, uma coisa que eu sempre falo, né? Hoje, se você for fazer correção ou complementação de gesso, não use perdão. Se tu for fazer correção ou complementação de enxofre, não usa gesso, usa enxofre elementar, né? É a melhor forma que tem, mais barata ainda. Tranquilo. Tem as duas possibilidades, né? Inclusive, em algumas áreas ali com o Lucas, a gente conversa muito também, né, Lucas? Que dependendo do fertilizante que tu usa, tem fertilizantes aí com 9% de enxofre e com 300, 400 quilos aí em 2 safras, ou usar um super simples, você consegue elevar esse enxofre rapidamente, né? Algum comentário, Lucas? Não, João Vitor, sobre o enxofre do gesso, ele acho que não serve de correção, mas tu falou, né? Até uma dúvida minha, eu te pergunto, mas ele contribui? Ou como é que tu não conta o enxofre do gesso? Não, viu, Lucas, assim, ó, com certeza, né? Como a pergunta que o Fabiano fez foi na questão da correção do enxofre, né? Se você, né, na correção do enxofre. Agora, com certeza, né? Com certeza, o enxofre do gesso é extremamente eficiente, né? Tenha dúvida disso. Tu colocar 1,5 tonelada, ele é 12%, não é isso? Isso. Tu pegar 1,5 tonelada de gesso, nós estamos vai estar colocando 200 e 175 quilos. Então, daqui a pouco o cara precisa, né, João? Pouco mais de enxofre, dar uma carregada em enxofre. Com certeza. O cara já aproveita botar o gesso, né? Que já põe cálcio. Isso. Uma coisa, Lucas, assim, ó, que eu tenho feito aqui, por exemplo, que são aquelas áreas, por exemplo, que já está construído perfil e coisa e tal, que não tem aquela demanda de trabalhar com uma dose alta de calcário, que você pode colocar lá 1, 2 toneladas, 3 toneladas por superfície, eu não tenho usado gesso porque o perfil tá legal, sabe? Perfeito. Agora, assim, ó, tem áreas, por exemplo, que eu tô com teor de enxofre um pouco baixo, né? E tá com perfil. Então, eu tenho usado para essa correção do enxofre, o enxofre elementar, né? Nós ainda estamos na construção do solo aqui, né? Então ainda está precisando muito calcário, ainda muito gesso, muito enxofre, né? São áreas que nós estamos ainda fazendo, às vezes vai adquirindo uma área ou outra, né? Claro. E aí que a gente precisa botar ela na coisa, a gente tem que colocar com certeza para isso, né? Só para com certeza. E hoje o melhor mecanismo, tem um monte de pessoas do meio aí sabe que hoje o melhor mecanismo para isso com certeza é o gesso. Então, o gesso, quando precisa fazer perfil, a gente já usa o gesso, ele já corrige o enxofre, né? Se não precisa gesso, aí o enxofre elementar é uma fonte e também... Dá para comprar o fertilizante já com o enxofre, né? Vai ajudar bastante. Lucas, tem uma pergunta aqui que tu falou aí. Fertilidade biológica é melhorada com mix de culturas? Vocês concordam, João Vitor? Fabiano me responde que chegou muito tarde, que tá travando a... Tá. Fertilidade biológica é melhorada com mix de culturas? Tu concorda, Lucas? Mas com certeza, né, Fabiano? Como o Lucas falou também, a gente também faz aqui todo esquema de rotação de cultura. Eu tenho trabalhado muito forte com a questão de centeio, nabo, ervilhaca. Ainda posso trabalhar com nabo, não sei até quando, mas posso trabalhar com nabo ainda, né? E tem melhorado muito, sabe? Tem melhorado muito essa questão biológica do solo. Tu vê que o aspecto em si físico muda, né? Não tem nem como discutir isso, né? Porque eu acho que, principalmente para milho, né, Fabiano? Falando em cobertura para milho, até mesmo para soja, você colocar 2, 3 tipos de mix de plantas ali,
eu acho que cada qual vai buscar. Tu pega um centeio, ele é excepcional para fazer cobertura, e a raiz dele também é muito agressiva, né? Então, só aveia pura. A aveia é boa, mas se tu puder, coloca uma quantidade alta de aveia depois para plantar, pegar um ano chuvoso é meio complicado. O centeio também é, mas tu põe um centeio um pouco mais ralo, com uma aveia branca. A aveia branca ela já é mais cana, mais dura, né? É mais fácil de tu plantar. Então tem que ver também lá na frente. Não é? Eu vejo assim, né? Por isso que eu tenho colocado essas três plantas juntas para tentar equilibrar a palhada e também equilibrar na hora do plantio. Perfeito. Só para responder uma pergunta que veio aqui, o nível médio de enxofre que a gente busca na camada de 0 a 20 é 15 ppm. E o colega botou aqui, na camada de 20 a 40, ele com certeza vai ser maior. Então, se eu tiver 15 ppm de 0 a 20, eu vou ter provavelmente o dobro aí na camada de 20 a 40 centímetros. Aí o mix ajuda, né, Fabiano? Com certeza. Puxar esse enxofre lá daí, que faz a reciclagem de nutriente, né? Plantar um nabo no meio de uma aveia, um centeio, ele vai puxar esse enxofre para cima, né? Eu até quero deixar o convite para vocês que no próximo dia 23 de abril a gente vai fazer outro webinar e daí a gente vai falar especificamente com 2 agricultores aí que usam muito bem, estão usando as plantas de cobertura aí, e vamos entrar mais nesse assunto das plantas de cobertura, tá? O Pedro Basso está com nós aí também, então, e mais um colega lá, o Brian Popinhac, lá de Curitibanos, que tem usado bastante os mix aí, assessorado pelo Diego. O Tiagão aí tá na live aí, te mandou um abraço, Lucas. Aí. Pessoal, se alguém tiver mais alguma pergunta, quiser colocar aí no chat, né? Se alguém quiser falar, quiser levantar a mão aí. Rodrigo Barizon tá na escuta aí? Quer fazer uma pergunta para os teus amigos aí? Vamos ver se ele caiu, se ele já saiu. Fala, meu amigo Fabiano. Aí, beleza, Rodrigo. Faz Tá uma tudo pergunta, tranquilo, cara. Aperta esse povo aí, Rodrigo. Diz uma coisa que tu quer saber, a gente não combinou, mas pergunta aí. Não, eu vou pro lado econômico, então, para inverter um pouco o assunto. O custo econômico está ficando em quanto está custando o hectare de soja, o hectare de milho, que são as principais culturas hoje, se quiserem falar do feijão também, porque com esse investimento, claro, tu tem retorno, se tu colher 80 sacos de soja, 70 sacos de soja, colher 200 sacos de milho, né? Então, eu queria ter uma ideia de custo, como é que está o custo de produção do pessoal aí, para mudar um pouco o assunto. Acho que na parte teórica e prática eles esclareceram muito bem, né? São 2 pessoas que eu conheço muito bem, são amigos pessoais, né? O Lucas mais longe, o Pequeno mais perto, né? Mas são grandes pessoas e grandes agricultores, né? Que vivem a terra o dia todo, né? Então, eu queria que eles falassem um pouco do custo de produção, como é que está ficando nesse manejo de plantio em cima de plantio e na questão da fertilidade também, que eles debateram um pouco. Hoje, qual é o custo de produção de soja e milho de ambos? Posso falar? Vai lá. Viu, Rodrigo, assim, hoje o nosso custo de produção, que o que acontece? Por exemplo, toda essa questão do nosso, né, a mesma coisa que vocês fazem, a gente faz também. Né? Todo investimento que a gente faz, a gente dilui nosso investimento em 5 anos, né? Então, um ano que nem esse, que passou, por exemplo, nós fechamos um custo de 35 sacas de soja, né? De 35 sacos de soja. E a diferença, por exemplo, só para te passar um número bem exato, onde foi umas áreas que a gente fez a correção e umas que eu estou segurando, que eu tenho que desmanchar uns terraços por de nível lá, velho, coisa e tal. A diferença foi 12 sacos para onde tem a correção, para onde não tem, que são áreas de sequeiro, né? Então, praticamente todo esse custo de investimento de gesso calcário tem que ter se pagado numa safra, né? E milho, e o nosso milho com o custo do pivô na faixa de R$ 4.400 a R$ 4.500. João Vitor, que média não sei se tu pode falar aí, que média tu fechou o milho entre irrigado e sequeiro esse ano? A diferença. Assim, Fabiano. Aqui de água.
O Lucas está perguntando quanto tu fechou de média geral e a diferença entre o irrigado e o sequeiro. Certo. Fabiano, assim, para nós também, sendo a questão do milho, aí nós pegamos aquela estiagem, que não foi diferente de todo mundo, nós pegamos os últimos milho da floração dele até enchimento, não choveu, né? Mas mesmo assim, a média geral, fechamos 198 sacos. E a diferença entre o irrigado e o sequeiro? Isso. Aí que tá. A diferença de irrigado para o sequeiro, nós tivemos diferença de até 100 sacos por hectare. Beleza. Lucas, tu quer comentar alguma coisa que o Rodrigo perguntou? Não, Rodrigo, você sabe que a cultura de inverno ela tem deixado muito pouco lucro para nós, né? Então ela é de alto custo, tanto que a gente optou o ano passado de diminuir um pouco o investimento de inverno, fazer uma lavoura um pouco mais barata, certo? E para focar mais no milho e no soja e no feijão, né? Mas dizer para ti que os custos cada vez muito alto, né? E ainda bem que a gente foi da sorte do dólar dar essa pegada aí para cima, porque se imagina um dólar de R$4, que é alto, quanto é que eu estaria vendendo a soja agora, né? Então, o custo é sempre um negócio muito grande e a gente tem que ter um cuidado sempre muito grande, né? Tentando silenciar aqui esse povo. Deixou aberto aí o coisa, mas não está obedecendo. Vou excluir aqui. Tá. Boa noite. Tem uma pergunta do Jean Paulo aqui, Almeida. Em um ano de pouca chuva nesta safra, esse uso do gesso não ficou comprometido? Eu vou aproveitar e vou responder depois, se vocês quiserem conversar aí, né? Mas com 800 a 1000 milímetros de chuva, né? Nós já temos uma boa descida do gesso, Jean Paulo. E o que o Lucas falou é fundamental daí, né? É importante a gente preparar as áreas com antecedência, né? Então, eu vou plantar um milho, que é uma cultura de alta exigência, eu já preparo um ano antes, e aí tu já aplica esse gesso antes. É isso, Lucas, João Vitor? O que vocês acham aí do resultado do gesso mesmo no ano seco? Com certeza, viu, Fabiano? A questão do uso do gesso, no meu ponto de vista, ele não foi prejudicado, se eu não, porque ele fez não só do gesso, mas sim do contexto todo, né? Que é onde ele deu resposta e deu uma diferença bem grande em relação a onde não foi feito ou ainda não está de acordo com o que a gente busca, né? E é aquela história, né? Infelizmente tem que dar uma estiagem, como deu esse ano, né? Acho que foi o estado inteiro aí, para nós dar valor e tentar entender um pouco mais a questão da importância do perfil de solo, né? Perfeito. Lucas, quer comentar alguma coisa? Não, eu acho que Paulo, acho que a aplicação de gesso, ela custa caro. É um custo altíssimo. Nós já usamos muito no passado, hoje nós estamos com o pé um pouco meio no freio. Estamos escolhendo as áreas para fazer esse gesso. Como o Rodrigo falou, Barizon, um custo, a gente tem que medir custo. Qual é a área que precisa que vai trazer o retorno? Não é simplesmente vou comprar o gesso e fazer 100%. Também eu acho que não é por aí. Por isso que eu falei, cada um tem que conhecer a sua propriedade e saber qual é os seus limitantes, onde é que quer chegar. Né? Onde é que eu quero chegar com essa área? Como é que eu quero chegar na minha propriedade? Por isso que cada propriedade tem as suas particularidades. Mas se tem uma área que está com baixa quantidade de cálcio, calagem precisa de quantidade enorme, tu não quer remover, é o caminho do usar gesso. Não, eu vou remover, eu acho que é mais barato, tal, eu vou colocar a dose o dobro de calcário. Eu acho que é por aí o caminho, não sei se seria isso. Agora, todas as áreas que nós fizemos gesso, nós obtemos resultado. Estamos tendo resultado. Né? Estamos tendo resultado. Eu quero convidar César Calduro, se ele estiver na escuta aí, ele é colega nosso, ele foi citado pelo João Vitor aí no início, ele
é vizinho de propriedade nossa, e ele tem feito a calagem com o equipamento incorporando o calcário no solo. Não sei se ele vai estar escutando nós, mas é uma outra alternativa, e ele está testando isso, né? Mas é uma coisa para a gente poder ir avaliando aí ao longo do tempo, mais uma alternativa de fazer o problema perfil. é se tu tem uma palhada boa no solo, tu já está com estrutura biológica de raiz no solo, tu passar e começar do zero, eu acho que o custo é muito maior que tu aplicar o gesso. Esse é um escarificador, né? Esse é o escarificador que larga o calcário em profundidade, na linha do subsolador, né? Não é incorporação total. Ele faz uma intervenção mínima, assim, né? Bom, o César deve estar jantando. Bom, como eu não Tô aqui, Fabiano. Aí, César, muito bem. Pode falar, então. Fala um pouquinho para nós aí da tua experiência. Deixa nós ver você aí, liga a câmera aí também e fala um pouquinho do calcário em profundidade aí, como é que tu tá vendo os resultados, por favor. Cadê o homem? Esse. Aí, tá aí. Liga a câmera aí para nós te enxergar, Caldor. Deixa eu ver aqui primeiro como é que faz isso aqui, mas deixa eu ir falando, depois eu boto a câmera. Vai falando então. Não, eu acho que... Não, tu deixou no mudo agora. Deu, fala aí. Pode falar. Dá para falar agora? Vai. Tá ouvindo? Sim, perfeito. Vai lá. Na realidade, eu acho que essa incorporação do calcário, como vocês falaram no início, aí, o importante é corrigir principalmente os 20 centímetros, né? E a água é fundamental para toda a produção. Em relação ao trabalho de colocar o calcário em profundidade, onde a gente seleciona aí, só coloca o calcário dos 15 para baixo, né? Funciona muito bem para a cultura, para a gramínea, né? Principalmente milho. Né? E até esse ano eu tinha uma área que eu tinha corrigido antes, né? E uma área que eu não fiz correção superficial. E coloquei o calcário nas duas, transversalmente. Então, quando chegava nessa área que eu tinha feito a correção, eram uns 15 a 20% a mais de produtividade em cima dessa área aí. Né? Em gramínea, em milho? Em milho, no milho. Na soja, eu não... Eu acho que a soja ela é mais resistente, né? Não sei se tem muito fundamento isso, né? Apesar que no feijão também, esse ano, foi muito seco. Tu é meu vizinho, tu sabe disso, né? A gente conseguiu até uma boa produtividade. Eu acho que o feijão até prefere menos água para produzir mais, né? A gente conseguiu uma produtividade até razoável, 5 sacos por hectare, comparando com soja aí na faixa de 40, né? Perfeito. Não, tá ótimo. Obrigado, César, pela atenção aí. Pessoal, valeu, cara. Tá, valeu. É o seguinte, a ideia é encerrar por hoje. Eu quero agradecer o João Vitor, ele não quer que nós enxergue ele bloqueou a câmera dele, né? Então, eu tô bem... tudo aqui, Fabiano. Eu estou bem feliz de ter vocês. Aí temos 55 pessoas na audiência. A gente podia fazer um debate técnico falando de índice, de número, mostrando apresentação. Mas a ideia foi justamente a gente ouvir a experiência que quem está fazendo as coisas na prática. Para mim, foi muito enriquecedor. Bem legal aí ter o João Vitor e o Lucas conosco. Então, eu quero agradecer vocês dois. E agradecer toda essa audiência aí que teve com nós. Certamente a gente pode, em outro momento, aí na semana que vem, na próxima quinta, nós vamos ter o Pedro Basso, que está com nós aí, e também mais um outro produtor lá de Santa Catarina, e para falar justamente da parte de cultura de cobertura, né, raiz, o que essa parte biológica pode fazer pela fertilidade. Então, eu quero deixar o João Vitor e o Lucas deixar a mensagem final deles aí, antes da gente encerrar aí. Bom, Fabiano, quero primeiramente agradecer pelo convite, né? De poder participar, nós trocar uma ideia nessa época aí que a gente não pode ter muito contato, né, com pessoas, estão meio isolado, que não é a nossa rotina essa, né? No campo não é assim que funciona, né? Mas quero agradecer, Fabiano. Obrigado aí, cara.
Qualquer coisa que vocês precisarem, a gente está à disposição. Aí, tá? Se alguém quiser tirar alguma dúvida com o João Vitor, pode pedir que eu passe o contato dele. Lucas. Primeiramente, eu queria agradecer a você, Fabiano, que é meu professor, já estamos há 10 anos, mais de 10 anos juntos, né? E tudo que a gente vem construindo e tem alcançado também, eu queria deixar claro que você faz parte dessa conquista, né? Desde o tempo que eu comecei a fazer as análises com a Plantec, então eu só tenho a agradecer a você. Você sempre, cada dia, também é um inovador, sempre buscando tecnologia e sempre trazendo conhecimento para nós, produtores, como um todo. E eu acho que é muito importante o que você vem fazendo, o que está fazendo. E sempre estamos à disposição de vocês aqui em Campos Novos. Se alguém precisar alguma coisa, também bater um papo, pode me chamar no meu telefone. A gente sempre é aberto à conversa e sempre querendo aprender com os outros também, né? E isso que é o melhor de tudo é isso, né? Aproveitar e fazer propaganda. O Lucas tem ervilhaca para vender e o João Vitor aí talvez tenha feijão para vender, né, João? Se a Jada não pegou o feijão de vocês aí, vamos ter. Mas não vamos entrar nesse... Graças a Deus não pegou. Não pegou, beleza. Não pegou, não fez nada. Vamos deixar isso para outro momento, a gente pode falar isso aí, né, João? Feijão vermelho... Não, outra hora a gente conversa mais. É um assunto que eu gosto muito do óleo de feijão também, mas é bem legal. Então, muito obrigado, pessoal, a todos aí, agradecer, várias pessoas agradecendo aí. E assim, ó, um abraço, valeu, gente. Valeu, um abraço, boa noite, obrigado.